Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você muitas vezes deve ter ouvido falar a expressão tradição apostólica. Tradição apostólica. E a pergunta número 12 do Catecismo é sobre isso justamente. O que é tradição apostólica? E o Catecismo assim responde: a tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Jesus Cristo, que vem desde o tempo dos apóstolos. A transmissão de geração em geração da mensagem de Jesus Cristo. Então, realizada desde as origens. Hoje, nós professamos a mesma fé que os apóstolos professaram. E como isso é possível? Graças à tradição apostólica. Os apóstolos ensinaram aos bispos, transmitiram aquilo que receberam aos bispos que ordenaram e que deixaram em cada comunidade. Esses bispos foram transmitindo a outros, que foram transmitindo a outros. E assim a mensagem de Cristo chegou íntegra, completa, pura até nós. E quando rezamos o Creio em Deus Pai, estamos professando a mesma fé que os apóstolos professaram. E esta tradição apostólica se realiza mediante, em primeiro lugar, a pregação. A pregação da palavra, o anúncio explícito. Depois, a tradição apostólica se realiza mediante o testemunho de pessoas que vivem de acordo com aquilo que acreditam e que ensinam. E o exemplo máximo de testemunho é daquele que dá a vida, derrama o seu sangue por aquilo que vive. São os mártires. Então, portanto, pregação, testemunho. Um outro elemento, uma outra maneira de transmitir a tradição apostólica é pelas instituições. A própria igreja, a organização da comunidade, com Pedro à frente dos apóstolos. Depois, o culto, a própria liturgia, forma de celebrar a fé, ela vai nos transmitindo essas verdades de fé. E, finalmente, podemos incluir entre a forma de tradição apostólica os escritos inspirados. No início não havia o Novo Testamento por escrito. As primeiras décadas da igreja foram só com a transmissão oral. Depois é que essa tradição oral foi passada por escrito pelos evangelistas, pelos apóstolos. Mas no início era apenas transmitida oralmente. Por isso que a igreja guarda tanta importância também a essa forma de transmissão. É uma riqueza, pois, termos hoje esta tradição apostólica. Por quê? Porque o Espírito Santo, prometido por Jesus, está presente na igreja. Então, graças à ação do Espírito Santo, agindo no meio da fraqueza humana, agindo muitas vezes, mesmo apesar de nossos erros, mas ele vai unindo a comunidade, assiste essa comunidade reunida em concílios e vai possibilitando que ela persevere nesse caminho em direção a Cristo, tendo os mesmos fundamentos, as mesmas verdades que guiaram a vida dos apóstolos. Agradeçamos a Deus, pois, termos hoje o privilégio, a graça de poder viver a mesma fé que os apóstolos acolheram e que saíram depois pelo mundo anunciando, testemunhando e dando a vida para dizer: são verdades tão importantes que por elas aceitamos derramar o nosso sangue. Para que você também faça parte, entre nessa tradição apostólica, a receba e anuncie. Para isto, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.